Bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Portugal Sub-30. Durante a semana passada esteve a discutir-se quem iria ocupar os altos cargos da União Europeia. Foi um processo demorado que levou 2 dias de negociações em Bruxelas. A Comissão Europeia fica para a alemã Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeu, e é a primeira mulher a ocupar o cargo. O Conselho Europeu para o primeiro-ministro belga Charles Michel, dos Liberais. Christine Lagarde vai substituir Mário Draghi no Banco Central Europeu. Para os socialistas fica ao cargo de alto representante para as relações externas da União Europeia, sendo o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, a ficar responsável pela pasta. E ainda mais, os socialistas garantem a primeira vice-presidência da Comissão Europeia, que ficará para o candidato socialista à Comissão Europeia, Frans Timmermans. A presidência do Parlamento Europeu, por outro lado, fica dividida entre os conservadores do PPE e os socialistas europeus. Metade do mandato para Manfred Weber, o Spitzenkandidat do PPE, e a outra metade para o italiano David Maria Sassoli. Quanto à representação geopolítica, a distribuição de cargos deixou de fora a França, o que foi resolvido incluindo no pacote negociado a presidência do Banco Central Europeu. Christine Lagarde, antiga diretora do FMI, vai suceder ao italiano Mário Draghi. Quanto a Portugal, a expectativa é que o primeiro-ministro António Costa, perante esta distribuição, possa ter vantagem na escolha da pasta da futura Comissão. Em Portugal, o foco da política é outro. Os funcionários judiciais tiveram a cumprir 5 dias de greve intercalados, tendo arrancado no dia 25 de junho. Ao terceiro dia de greve, realizado no dia 2 de julho, registrou-se 90% de adesão, segundo os sindicatos. Em causa, segundo este mesmo sindicato, está a desconsideração por parte dos vários governos em relação aos funcionários judiciais e que este governo mantém, sendo que a gota d'água está relacionada com um suplemento no ordenado. Os trabalhadores exigem 10% do suplemento ao ordenado, tal como está previsto acontecer com os magistrados do Ministério Público e juízes, e não uma redução efetiva do vencimento dos oficiais de justiça, tal como considera o líder do sindicato, António Marçal. António Marçal mostra ainda preocupação com a falta dos funcionários judiciais para o não pagamento de dezenas de horas que semanalmente são feitas, fora do horário de trabalho, e para o envelhecimento do setor, com comarcas onde a média de idades dos funcionários judiciais é de 54 anos. Depois da subida do ordenado mínimo apenas para a função pública, este é mais um exemplo de que para o governo socialista suportado pelas extremas esquerdas existem portugueses de primeira e portugueses de segunda, numa altura em que faltam menos de 2 meses para as eleições legislativas. Diferenciar o setor público do privado não é tarefa fácil. Esta questão poderá ser abordada através de diversos prismas, tendo em conta a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o Código de Trabalho e várias análises feitas ao longo do tempo. No que diz respeito aos salários, até os estudos mais antigos indicam que os salários são mais elevados no setor privado. Ninguém entra no setor público por menos de 635 euros e os salários médios rondam os 1.460 euros no público e 913 no privado. O facto de, no setor público, se encontrarem mais trabalhadores qualificados pode justificar este ato. No privado não há um teto para o salário mais elevado, já no público a remuneração máxima é dada ao Presidente da República, 6.700 euros brutos mensais. Quanto às horas, no segundo semestre do passado ano, a função pública passou a trabalhar 35 horas semanais. No setor privado, segundo o Código de Trabalho, prevê-se que os trabalhadores cumpram 8 horas de trabalho diárias, não excedendo as 40 semanais. Isto sem contar com os contratos com isenção de horário e as horas extraordinárias, naturalmente. Desta maneira, é difícil perceber ou definir concretamente em qual dos setores o trabalhador exerce mais horas. No que diz respeito às férias, no que concerne a este período, tanto a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas como o Código de Trabalho garantem um igual período entre público e privado, 22 dias úteis por ano. Mas a lei que abrange os funcionários públicos prevê mais um dia útil por cada 10 anos de serviço. E há regimes especiais. Por exemplo, o pacote de incentivos para médicos que aceitem trabalhar em zonas desfalcadas dá mais 2 dias de férias, a que pode somar-se mais um dia por cada 5 anos de serviço. Do ponto de vista legal, o público garante assim mais férias a alguns trabalhadores, mas há muitas empresas que também dão essa benesse. Quanto à reforma, este ano, a idade da reforma sem penalizações é de 66 anos e 5 meses. Aqui a regra é geral para todos os trabalhadores, embora subsistam regimes diferentes para funcionários públicos mais antigos, nomeadamente para os que começaram a trabalhar antes de 1993. No fundo, a regra é igual para ambos os setores, existindo apenas alguns casos transitórios. Na função pública é possível antecipar a reforma após 55 anos, com 30 anos de descontos, mas com penalizações. No setor privado, como também no público, o regime de flexibilização vai permitir a reforma antecipada aos 60 anos para carreiras contributivas a partir de 40 anos. Vamos falar agora da progressão na carreira. Este é um tema que tem estado no centro da luta sindical e os especialistas em direito do trabalho dizem que é difícil responder em termos de rapidez. Certamente a situação mais difícil será a dos trabalhadores do setor privado que não estão abrangidos por acordos de empresa.
No setor público, há sempre uma estruturação de carreira. Apesar de poder haver congelação de carreiras, no privado, isso pode acontecer uma vida inteira. No que diz respeito à estabilidade, para os especialistas na matéria, é na proteção do emprego que se encontram as maiores diferenças entre o setor público e privado. O despedimento é mais difícil no Estado, uma vez que a gravidade das infrações é definida pelos tribunais. Não existem extinções de postos de trabalho e os despedimentos coletivos estão vedados. Desde 2017, com a alteração da Lei da Valorização Profissional, não há extinção. No setor privado é impossível impor uma regra destas. As empresas funcionam em função de determinados objetivos e não podemos dizer que, havendo uma diminuição da atividade, não possam fazer redução dos efetivos. Vamos agora falar das alterações nos salários. Um aspecto menos vezes apontado na comparação entre setores, e que neste caso coloca em desvantagem os trabalhadores do setor público, tem a ver com as alterações de salários. No setor privado, a remuneração dos trabalhadores é fixada no contrato ou nas convenções coletivas. No setor público, a remuneração nunca pode ser fixada por convenção coletiva. É sempre o Estado unilateralmente que a fixa e, desta maneira, poderá proceder à sua alteração independentemente da convenção. É certo que os trabalhadores podem recorrer a formas de luta como greves para a contestar, mas nos acordos de empresa e no privado, se a remuneração estiver em vigor para 5 anos, nesse período não se pode alterar esta mesma remuneração. Mais uma vez, uma vulnerabilidade que também é maior nos trabalhadores das PMEs. ADSE versus seguros e outros benefícios. Segundo um estudo feito pela Mercer, 94% das empresas atribuem um plano médico aos colaboradores e 7% pagam a mensalidade de uma atividade esportiva. A atribuição de viatura também é comum. Relativamente ao setor público, a criação destes benefícios torna-se legalmente mais complicado de ser seguido. No privado, há vantagem fiscal nesses benefícios. No público, as regras são outras. Só pode haver benefícios aos trabalhadores se estiverem previstos na lei ou em instrumentos de contratação coletiva. É proibido uma entidade pública pagar um seguro de saúde aos trabalhadores, ou um ginásio. Os subsistemas públicos de saúde acabam por ser caso isolado. A ADSE era suportada pelos impostos, mas passou a ser autossuficiente com as contribuições dos trabalhadores, 3,5% do seu salário. Hoje pode ser considerado uma exceção enquanto benefício, mas também sai do bolso dos trabalhadores. Agora, boas notícias para Portugal. O Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga, foram classificados como Património Mundial da Unesco. Em Portugal, são atualmente 17 os locais assim designados. Destes 17, 16 são de âmbito cultural e só um deles é natural, sendo que o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo, em Tomar, foram os primeiros a serem classificados como tal em 1983. E agora, boas notícias para a JSD. A Juventude Social Democrata nasceu em 1974, algures entre os meses de junho e julho. Este ano, celebramos 45 anos e decidimos dedicar um mês a esta celebração. Começámos no dia 13 de junho e acabamos esta semana, no dia 13 de julho, com o J Summerfest. A segunda edição do primeiro festival político da JSD estará de volta no Aquaplace, na Academia Municipal da Trofa. Ao longo deste mês tivemos diversas atividades e iniciativas para celebrar. Lançámos questões sobre o nosso futuro, ou seja, o que querem os jovens da JSD para os próximos 45 anos, pois os aniversários não devem ser apenas para relembrar o passado, mas também para antecipar o futuro. Foram levantadas questões como quais os temas que a JSD deve debater nos próximos anos, qual a melhor forma da JSD contribuir para que mais pessoas participem na sociedade e na atividade política. Daqui a 45 anos, qual será o ideal da JSD? Promovemos a semana passada uma conversa informal e aberta com o líder do PSD, Dr. Rui Rio. Rui Rio respondeu tanto a perguntas de cariz político como a perguntas de cariz pessoal. A reforma da justiça, as medidas para uma educação de excelência, pensamento sobre mobilidade internacional e pensar na habitação foram alguns dos temas falados, mas intercalados com gostos pessoais, como música favorita, o dia mais feliz da sua vida, os seus hobbies, entre outros. Ficámos a saber que prefere água a refrigerantes, que gosta de lampreia à bordaleza e que o dia mais feliz da sua vida foi quando acabou o seu curso. Também desvendou que defende uma redução de IRC para taxas que tornem o país competitivo em relação a países concorrentes, porque, disse, a fiscalidade das empresas é vital para a captação de investimento, mas recusou uma descida para níveis de 10%. Nesta entrevista, Rui Rio afirmou que o regime está profundamente desgastado e não está capaz de responder às exigências da sociedade. É absolutamente imperativo a reforma da justiça, introduzindo mais transparência, mais eficácia e um maior escrutínio democrático. Por fim, Rio assinalou os serviços públicos como a área em que o governo mais tem falhado, com uma degradação que não se lembra de ter visto antes, tanto no Serviço Nacional de Saúde como nos transportes, nos 6 meses de espera para o cartão de cidadão ou na parte administrativa da Segurança Social, além da ausência sustentada de crescimento económico. Um dos momentos mais especiais destas comemorações foi o anúncio do concurso de comunicação política Zeca Mendonça. A JSD promove, entre outubro e dezembro deste ano, em conjunto com o grupo parlamentar do PSD,
um concurso de comunicação política em homenagem ao histórico assessor de imprensa Zeca Mendonça, falecido no passado dia 28 de março. O concurso é anual e distingue trabalhos de comunicação política nas modalidades de teoria e prática e podem concorrer individualmente ou em grupo jovens até aos 30 anos. Cada candidato só pode concorrer com um trabalho, individual ou coletivo, em cada edição. O júri deste concurso é constituído por personalidades de diferentes experiências e percursos profissionais que irão avaliar os trabalhos produzidos pelos concorrentes. São eles Paulo Magalhães, presidente do júri, Manuel Meirinho, Natália Carvalho, José Palmeira, Sofia Aureliano e Paulo Colasso. Celebra connosco estes 45 anos e projeta os próximos 45, juntos por um ideal. E não te esqueças, temos encontro marcado esta semana no dia 13 de julho no J Summerfest na Trofa. Contamos contigo. Obrigado por terem acompanhado. Acompanha também os próximos Portugal Sub-30.